É, ele pergunta, o que representa o selo do Espírito Santo? E ele vai, o Hendrick, ele vai dizer que existem três coisas, três funções do selo. Primeiro, o selo tem a função de garantir, né, a autenticidade, ou seja, como a gente falou, a pessoa recebia a carta e levava até o outro rei, ou seja, quem fosse, e o selo, ele está ali para garantir que o documento é autêntico. Né? Você vai colocar um documento nos correios, ou você vai colocar um documento numa postagem, e você coloca aquele selo, ele está garantindo a autenticidade. Você vai no cartório e vai fazer uma escritura de propriedade e é colocado os selos garantindo ali que ele é autêntico, né? Então, lá no livro de Esther 3:12, eu acho bem interessante porque, olha só, o rei decretar a morte dos judeus, e quando está reunindo todo mundo ali, o que é que vai acontecer? Ó? Chamaram, pois, o sacerdócio do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo se escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. Ou seja, quando o rei selava, o selo tem essa função de garantir a autenticidade. Outra coisa, tem uma marca de propriedade, né? O selo ali, ele está trazendo a marca de propriedade para garantir que realmente, nós vamos lá em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, diz assim, ó: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Ou seja, o selo, ele também tem a função de marcar a propriedade, né? E a outra coisa é que o selo, ele vai proteger também contra a violação. Mateus 27, nós vamos ver isso aí também. Mas que eu não vou me aprofundar muito, porque senão a gente vai passar do tempo previsto. Então o selo, as bênçãos que procedem do Espírito Santo, nós temos o selo e temos garantia, que nós finalizamos o versículo 14 com ele. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Né? Então, o Espírito Santo, ele nos foi dado como garantia. O próprio Jesus diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou deixar com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Né? E essa garantia, a palavra grega arabon, que ela era usada tanto para aliança como para uma primeira prestação. Por exemplo, você comprou uma coisa e a prestação. Então, essa palavra grega também tanto servia para aliança como para significar, ou seja, o depósito. Você vai dar uma entrada de alguma coisa. Então, essa palavra garantia, ela representa o quê? A primeira parcela de um pagamento. A primeira parcela de um pagamento, né? E outro, a primeira parcela e também a garantia que o valor integral vai ser pago. Ou seja, você tem um compromisso, você deu a garantia, pagou uma parcela, garantindo que o seu compromisso vai ser cumprido e garantindo que o valor restante vai ser pago, né? E o Espírito Santo aqui é o nosso primeiro pagamento, né? Ele vai garantir aos filhos de Deus que ele vai terminar a sua obra em nós. Como terminar? Nos levando para a glória. Romanos 8:18 para finalizar. Romanos e 1 João. Romanos 8:18 para nós finalizarmos. Romanos capítulo 8:18 diz assim. E eu só vou ler para a gente poupar tempo. 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que se sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida
do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora. Então nós vemos que a natureza geme, o nosso espírito geme na expectativa da vinda do Senhor, né? 1 João capítulo 3, versículo do 1 ao 3, nós finalizamos assim, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele está, que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, purifique-se mais. A Bíblia diz que aquele que é puro, purifique-se mais. E nós vimos aqui pela palavra, no Efésios capítulo 1, do 1 ao 14, nós vimos que as bênçãos que procedem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi escolhido, adotado, aceito por Ele, redimido, perdoado, revelado os desejos do coração dele, né? Foi feito, você é uma herança, você faz parte da herança, você está selado e tem a garantia desse selo. Então, não esqueça jamais isso aí. Você tem o selo da promessa, né? O selo do próprio Cristo, selando você, o Espírito Santo de Deus. Então, eu torço que você honre por isso, tá bom? Quero te desejar uma ótima noite